Shalom, meninas. Hoje a gente está no nosso terceiro dia, né? E a gente vai falar hoje sobre o poço da promessa. Esse poço foi eu que escolhi. E ele diz assim: aquele que Deus já disse que é seu, ninguém pode tomar. Então, aqui o Senhor, ele nos mostra que se ele já falou, creia tão somente. Creia que o Senhor vai fazer. Creia que Deus vai agir. E aqui eu separei o texto de Zacarias 9:11, que fala assim: o Senhor Deus diz, moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso, vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Então, o povo aqui ele estava em cativeiro. Ele estava ali em um poço, literalmente sem água, sem esperança, sem esperança literalmente, por completo, né? Porque quem está preso sabe que lá tem nada. Não é um lugar agradável, não é um lugar onde você deseja estar, né? Porém, aqui tem uma promessa, a promessa em que o Senhor tirará você desse lugar. E é uma promessa que a gente não pode se esquecer. O Senhor é com a gente. Em todo tempo, em todo momento, o Senhor é contigo. Então não podemos desistir, não podemos parar, não podemos, sabe, perder a esperança. E aqui ele continua: não importa em qual tipo de poço você esteja, lembre do Senhor, pois Ele é um Deus que tudo vê. Por mais que pareça ser forte às vezes, o Senhor só quer te sustentar também na sua fraqueza. Olhe para o alto, pois de lá vem o teu socorro. Olhe para o céu, pois de lá vem todas as respostas que precisa ouvir. O não é um aprendizado e o sim é libertador. Ore, vigie e prossiga. Não pare, porém vá adiante, pois o Senhor é contigo. Então, não pare no meio do caminho. Não se esqueça da promessa de Deus. Porque às vezes a gente ora hoje e amanhã a gente não se lembra mais. Então, lembre daquilo que o Senhor te prometeu. Traga à sua memória as passagens que Deus determinou para a sua vida. Então, qual é a sua promessa? O que o Senhor determinou na sua vida? Tem a promessa, ela é muito famosa, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, para a gente viver isso, a gente deve lembrar dessa palavra. A gente deve lembrar e guardar na tábua do nosso coração. Porque qualquer palavra contrária que vier, a gente vai lembrar da promessa e vai dizer: não, a palavra do Senhor me diz que eu e a minha casa vai servir a Ele. Sabe, não importa a situação que as pessoas ao meu redor estejam, eu creio que a promessa do Senhor, ela é verdadeira e vai se concretizar independente do cenário que eu esteja vivendo, independente da situação que esteja se passando. Não me importa, eu creio que o Senhor vai fazer. Então é isso que é importante na nossa vida, a gente lembrar da promessa e confiar. Então, às vezes, o cenário está totalmente ao contrário. Mas se Deus prometeu, é porque Ele garante. Porque Deus ele não promete nada que Ele já não tenha feito. Então, tudo no mundo espiritual já está preparado. A gente só precisa crer para que no físico a gente possa viver. Então, persevere até o fim e creia que o Senhor vai fazer. Aqui diz: você é morada de Deus no Espírito, você é templo do Espírito Santo. Então se levante como tal, se erga, não pare, não desista, mas confie no Senhor. Então, quem quer viver a promessa deve confiar, deve permanecer e muitas vezes deve renunciar. E às vezes a gente deve sim renunciar aos pensamentos contrários, renunciar às nossas vontades, renunciar à roda de conversas. Então não importa em qual cenário você esteja vivendo, renuncie. Por quê?
Porque quando chegar o tempo, você vai lembrar e vai dizer: graças a Deus que eu renunciei àquilo para viver o que eu estou vivendo hoje. Então, creia que tão somente o Senhor fará coisas poderosas, maravilhosas na sua vida. E creia que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Porque o Senhor, ele não é homem para mentir. Ele não mente, ele não erra, ele não falha. Ele já visitou o nosso futuro e ele sabe o que vai acontecer. Mas isso depende de cada uma de nós. Se a gente vai viver ou não a promessa do Senhor. Fazer oração. Senhor, que a gente venha poder, meu Deus, confiar em Ti. Confiar plenamente de que as promessas vão se cumprir. Que a gente não venha se perder, Senhor, pelas concupiscências deste mundo. Que a gente não venha se perder, meu Deus, pelos prazeres que o mundo quer trazer para nós, querem nos enganar. Que a gente venha lembrar do prazer que é servir ao Senhor, do prazer que é estar na tua casa, do prazer que é estar na tua presença, do prazer que é estar contigo. Então, Senhor, esteja conosco dia após dia, que a gente venha se encher do teu azeite, que a gente venha ter reserva, que a gente não venha parar, meu Deus, no meio do caminho, mas que a gente venha prosseguir, pois o Senhor é contigo. Então, nos sustenta com a tua mão forte, meu Deus, e que cada promessa venha se concretizar no tempo certo, num tempo determinado. E lá em Eclesiastes fala que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu creio, meu Deus, que o nosso tempo também vai chegar e vamos contemplar as maravilhas que o Senhor fará. Grandioso é o Senhor, soberano sobre a terra, sobre o céu, e não há outro Deus igual a ti, e nunca haverá. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor venha nos firmar na rocha e que a gente não venha parar no meio do caminho, mas prosseguir para sempre. Em nome de Jesus. Amém.